Olá a todos os companheiros de terra, que Deus abençoe todos quanto terão a oportunidade, têm a oportunidade em poder acompanhar esta live. É disto mesmo que você vê que nós poderemos tratar nesta manhã, é por causa do sofrimento dos filhos de Deus que Deus enviou o profeta Caco Filipe. É disto que vamos tratar, a fim com que vocês possam compreender, visto que, segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo 20, é bem claro nos recomendando de que confiai em Deus e confiai nos seus profetas e prosperareis. Confiai em Deus, estareis estabelecido, confiai nos seus profetas e prosperareis. A prosperidade que lá trata-se de segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo 20, não é prosperidade material ou prosperidade física, mas trata-se de prosperidade espiritual. Também, da mesmíssima maneira, em relação ao nosso tema, o sofrimento dos filhos de Deus, não trata-se do sofrimento do filho de Deus não ter emprego ou não ter meios financeiros para poder fazer isso ou aquilo, ou não conseguir casar ou uma outra coisa, não. Mas trata-se de sofrimento espiritual. É disso que vamos tratar e é disso que vamos poder partilhar com vocês e convido-vos a vossa máxima atenção. É por causa do sofrimento dos filhos de Deus que Deus enviou o profeta Caco Filipe. Caco Filipe é um ivoiriense nascido na região de Siquens, na vila de Elibu. E ele reside neste momento na aldeia de Catadi, onde os seus pais vivem, onde os seus pais viveram, onde ele vive até hoje, na aldeia de Catadi, mas ele nasceu na aldeia de Elibu, que está a 5 quilômetros da aldeia de Catadi. E a aldeia de Elibu em Abidi, Elibu é uma língua, Abidi, e significa aldeia de Elias, Elibu, onde ele nasceu. E Caco Filipe nasceu em 1972. É relatado por todos daquela aldeia, daquela região de Siquens, que no dia do seu nascimento os anjos haviam cantado. Pessoas ouviram melodias agradáveis, algumas chamas no céu, isso foi por volta das 22 horas. Algumas chamas no céu e toda a aldeia em si percorreu lá, foi lá, seguindo aquelas chamas, mas eles não conseguiam compreender a melodia. Mas eles ouviam que a melodia era uma melodia agradável e bonita. E no dia seguinte, toda aquela região de Siquens levaram diferentes coisas para poderem queimar, agradecer a Deus e assim em diante. E ninguém, por sua vez, compreendia por que razão os anjos haviam cantado naquele dia 20 de dezembro do ano de 1992 na região de Siquens. Mas, em contrapartida, diferentes pessoas alegavam, diziam que o acontecimento dos anjos aconteceu por causa daquilo e acolá. E mesmo a Assembleia dos Deuses, daquela mesma região de Siquens, a qual tem um instituto teológico, haviam dito, ou eles clamam, que os anjos haviam cantado devido à presença do seu instituto teológico que está lá. Enquanto que aquele instituto teológico estava lá durante anos e anos. E mesmo nos Estados Unidos, de onde provém a Igreja da Assembleia de Deus, os anjos nunca haviam cantado. Mas os jornais da Assembleia de Deus do ano de 1972, do mês de dezembro, relataram que o acontecimento dos anjos havia ocorrido por causa do seu instituto teológico. E toda aquela aldeia sabe disso muito bem. E até hoje existem aldeões, testemunhas vivas que testificam deste glorioso acontecimento do canto dos anjos que teve lugar em dezembro de 1972, a altura e momento em que Deus colocou na terra o personagem glorioso, o homem que seria o profeta mensageiro para o dia em que nós nos encontramos. E mesmo naquela região de Siquense, toda aquela vila, tem até um cântico que eles cantam: Aleluia, oh, Aleluia, oh, Aleluia, oh, Jesus me curou.
Jesus minha. Eles têm aí um louvor que canta que sobre a vinda dos anjos por causa daquela data e daquele nascimento. Mas no decorrer do tempo, mesmo antes do decorrer do tempo, antes do nascimento do profeta Cacô Filipe, enquanto a sua mãe, ela sentia a dor do parto, enquanto estava lá na sua vila de Catadi, havia acontecido de que ocorreu um mistério. Um livro caiu dos céus. Toda a vila de Catadi havia visto isto. O livro caía e o livro caiu em direção à casa do pai do profeta. E as pessoas iam em direção ao livro, ao ver o que era que aquilo, o que aquele objeto que caiu do céu, no formato de um livro que caiu naquela casa. E quando eles chegaram lá, não haviam encontrado nenhum livro. Realmente algo misterioso aconteceu. E tudo isto era simplesmente nada mais para o surgimento de um profeta de nome Cacô Filipe, que Deus outrora havia o chamado em 24 de abril de 1993, antes dele mesmo colocar o seu pé em uma igreja, e confiou-lhe para a salvação de todos os escolhidos do tempo em que nós vivemos. Conforme ilustra o nosso tema, que é por causa do sofrimento dos filhos de Deus que Deus enviou o profeta Cacô Filipe. Antes de 24 de abril de 1993, data precisa a qual o anjo do Senhor, Deus desceu em forma de um anjo e um cordeiro para poder comissionar um homem que nunca havia estado em uma igreja, um homem que não acreditava em Deus, um homem que nunca havia pegado uma Bíblia, a fim com que pudesse lhe estabelecer como profeta mensageiro vivo da nossa geração. Como também outrora, ele havia feito vários profetas antes mesmo do seu nascimento, como profeta nas suas respectivas gerações. Assim também, na sua soberania, ele comissionou, chamou Cacô Filipe para uma mensagem de salvação para todos os escolhidos. E Cacô Filipe, ele foi enviado por causa do sofrimento dos filhos de Deus. Este sofrimento não trata-se de sofrimento carnal. Esse sofrimento não trata-se de sofrimento de prosperidade, bênção ou sucesso no trabalho e assim diante. Mas este sofrimento é um sofrimento espiritual. Antes de 24 de abril de 1993, nós víamos qualquer líder religioso, qualquer homem com uma Bíblia, como um servo de Deus. Chamavam qualquer pessoa com um casaco, com uma gravata. Antes de 24 de abril de 1993, tínhamos um grande reconhecimento, uma grande admiração sobre esses papas, sobre esses Edir Macedo, Vladimir Santiago, Simão Lutumba, Honório Kutani e tantos outros líderes religiosos como o servo de Deus. Antes de 24 de abril, a data precisa em que o anjo do Senhor comissionou o profeta Cacô Filipe para a salvação e o resgate de todos os filhos de Deus que estavam presos dentro das religiões e dentro das igrejas. Nós tínhamos a esperança de salvação na igreja em que nós nascemos, na igreja em que nós fazíamos parte. Para nós, antes de 24 de abril de 1993, independentemente de qualquer igreja onde cada um estava, se cada um obedece todas as doutrinas daquela mesma igreja, apesar de doutrinas diferentes, cada um poderá ser salvo. Antes de 24 de abril de 1993, a data precisa que o anjo do Senhor comissionou o profeta Cacô Filipe, nós tínhamos a esperança de salvação, que poderíamos ser salvos por ser membro de uma igreja ou por ser membro de uma religião. Antes de 24 de abril de 1993, a data precisa em que o Deus Todo-Poderoso comissionou e mandatou o profeta Cacô Filipe, nós tínhamos a esperança de salvação da nossa maneira. Alguém poderia ser membro de uma igreja, pecar, mentir, fazer aquilo, depois ir no quarto, orar, pedir perdão a Deus, sentir seu coração aliviado, a consciência aliviada, que Deus perdoou os seus pecados. Antes de 24 de abril de 1993, nós poderíamos ter pecado, nos masturbado, poderíamos ter cometido pecado de sexo, de adultério e assim em diante, e por sua vez poderíamos ir numa igreja, ou poderíamos ir ter com um pastor e lhe contar os nossos pecados, ou poderíamos ir no banco da igreja, ajoelhar e pedir perdão a Deus, e depois daquilo sentirmos que estamos totalmente perdoados os nossos pecados. Mas foi por causa desse todo o sofrimento. Isso é um sofrimento, amado companheiro de terra, porque realmente
Todos aqueles homens que nós víamos como homens de Deus, todos esses, Edir Macedo, Vladimir Santiago, Simão Lutumba, Honório Kutani, Benny Telo Rosborn, Telo Rosborn, Billy Graham e tantos outros líderes religiosos de renome, e não só como servos de Deus, víamos como servos de Deus, enquanto eles não eram servos de Deus. Isto era um sofrimento. A esperança de salvação em uma igreja ou em uma religião, a esperança de salvação por obedecer às doutrinas escrupulosamente de uma igreja, de uma religião, aquilo jamais nos conduziria à salvação, e nós repousávamos a esperança de salvação nesta mesma tamanha de falsidade, e isto faz realmente um sofrimento para um filho de Deus. E foi por causa deste sofrimento que nós, os filhos de Deus, sofríamos, estávamos cativos por uma falsa esperança de salvação, por uma falsa esperança de perdão dos pecados, por uma falsa esperança de reconhecimento ou identificação de um servo de Deus, que Deus, no seu amor e na sua soberania, como de geração em geração, tem enviado profetas mensageiros em cumprimento de um certo mandato ou profecia da parte de Deus para a salvação de todos os escolhidos naquela geração, que Deus enviou o profeta Caco Filipe. Antes de 24 de abril de 1993, antes de Deus ele mesmo ter comissionado o profeta Caco Filipe, você e eu poderíamos muito bem, às noites, sonhar a voar, ou sonhar a comer, ou mesmo sonhar a fazer amor, amor. Você está sonhando a fazer sexo à noite, está a sonhar a se masturbar, está a sonhar a comer, está a sonhar que estás em algum lugar enquanto você não está. Antes de 24 de abril havia um sofrimento, e esse sofrimento tem simplesmente a não ser nada mais com o lado espiritual dos filhos de Deus, conforme eu bem disse no princípio desta live, não com prosperidade, falta de emprego, bênção ou uma outra coisa, mas sim do lado espiritual. Antes de 24 de abril de 1993, nós poderíamos muito bem ter mentido em alguém, poderíamos muito bem ter feito alguma coisa, depois dizer que não faremos mais e depois o outro lado voltarmos a fazer. Mas é por causa deste todo o sofrimento que Deus enviou o profeta Caco Filipe para o resgate da humanidade. Caco Filipe, ele tem uma mensagem profética, como todos os profetas mensageiros tiveram uma mensagem. E a sua mensagem, por sua vez, como também dos outros profetas, nunca foram e não são e não é de Caco Filipe as repetições das mensagens dos profetas antes dele, mas a revelação de Deus para a sua geração. Nunca Deus enviou um profeta para que este profeta, por sua vez, pudesse vir a explicar ao mundo o que os outros profetas já disseram. Nunca Deus encarregou alguém para vir pregar os rolos dos profetas. Seja esse rolo, em qualquer tempo, precisa chamar de lei mosaica, ou Bíblia, ou independentemente de qual seja, este rolo, Deus nunca conduziu um homem para poder vir explicar, ouvir, exortar a humanidade através dos livros dos profetas antes dele. Deus nem perderia tal tempo a fim de fazer tal missão, porque essa missão nunca foi de Deus. A missão de Deus é Deus ele mesmo enviar um profeta e dizer tudo a este profeta o que o profeta deve dizer ao mundo. Quem rejeita este profeta, rejeita Deus. Quem crê neste profeta, aceita Deus. A única maneira, a única evidência de alguém receber Deus em seu coração ou na sua alma, independentemente de qual seja a sua crença, a sua fé, a única maneira de alguém receber Jesus Cristo, não importa como ele deseja, ser como seu Senhor, Salvador, ser como o Espírito Santo, ser como quem, mas a única maneira desde isto é de você reconhecer, identificar a quem Deus enviou em sua geração. E não tinha falsas crenças, conforme nós vemos na terra, que pessoas acreditam que não, Deus também enviou também todos os outros pastores. Saiba primeiramente de que dois homens não podem clamar ser de Deus e terem doutrinas diferentes e princípios diferentes. Pedro, Mateus, Marcos, Lucas e João, os quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João,
Escreveram os 4 evangelhos do Senhor Jesus, cada um no seu lugar. E dos 4 tinham o verdadeiro Espírito Santo sobre eles. Mas eles não se contradisseram. Mateus pode dizer algo que Lucas não disse, ou Marcos não disse, mas ele nunca se contradisseram. Porque é o verdadeiro Espírito Santo que estava sobre eles. Mas não é o mesmo que nós vemos sobre essas igrejas. Essas igrejas têm doutrinas e princípios diferentes. O que nós vemos dentro dessas igrejas são coisas demoníacas. Coisas nunca existido na palavra de Deus. Pastor a consagrar um pastor. Apóstolo a consagrar um apóstolo. Isso nunca existiu na palavra de Deus. É um profeta que é habilitado a consagrar, a estabelecer um ministério de Efésios 4:11. Um apóstolo, um evangelista, um doutor ou um pastor. Mas o pastor não pode estabelecer um pastor. Mas no canal, um ministro pode estabelecer um outro ministro. Um governador pode estabelecer um outro governador. Então, é uma confusão extraordinária que nós temos visto dentro destas religiões, sinagogas, mesquitas, igrejas, fazendo ao mesmo tempo em nome de Deus. Amados companheiros de terra, os filhos de Deus estavam cativos nas igrejas. Nós, os filhos de Deus, e ainda há muitos filhos de Deus presos dentro das religiões. Se tu és um filho de Deus, você acredita que a tua religião é a verdadeira religião, eu te informo de que, independentemente se a tua religião seja o cristianismo, o judaísmo, o budismo, o geoagismo, o shintoísmo, não importa qual seja a tua religião, mas eu informo-te de que não há nenhuma religião que está mais próxima de Deus uma do que a outra. O caminho para Deus nunca será uma religião, mas o caminho para Deus é o caminho traçado por Deus, que é por um profeta mensageiro vivo. Você vê que a palavra religião significa ligação entre Deus e os homens. Sabemos muito bem que o único que pode ligar Deus e os homens é o profeta mensageiro. Atendendo-lhe que o profeta mensageiro é a boca de Deus. É ele quem exprime os pensamentos de Deus em uma geração. E vemos claramente em Amós capítulo 3, versículo 7, que o profeta Amós disse que Deus não fará coisa alguma sem revelar aos seus segredos, aos seus servos, os profetas. Não há lugar para as religiões. Não há lugar na palavra de Deus para as igrejas, sinagogas, mesquitas, campos de orações, missões e ministérios, assim em diante. Mas é um profeta de Deus que está no plano da salvação de Deus. No plano da salvação de Deus, nós vemos claramente que primeiramente é Deus, depois o profeta mensageiro vivo, depois os ministérios de Efésios 4:11 e por fim as nações, que são o povo. Não pode existir, você não pode clamar de Deus, não pode reclamar-se de Deus sem que você creia no profeta mensageiro vivo do seu tempo. Ninguém tem como crer em Deus se ele não consegue identificar o único homem na terra que não é fundador de uma religião, que não é fundador de uma igreja, ou mesquita, ou sinagoga, ou denominação religiosa, ou campo de oração, ou missões e ministérios. O único homem que não se confraterniza com nenhum líder religioso, o único homem que é contra todo o sistema religioso. Se alguém não consegue identificar tal homem, este homem serve o diabo. Independentemente de qual seja a tua caridade em uma religião, independentemente de como você seja devotado a uma igreja, tudo quanto você faz é o diabo. Saiba que se você pretenderes ir ao leste, e o leste vai-se à esquerda, e você toma a linha direta, esta linha direta nunca vai te tomar, nunca vai te levar até o leste. Independentemente da velocidade ou de tão veloz seja a tua viatura. Enquanto tomares a linha direta que dá ao norte, nunca, jamais poderás chegar até o leste. A única maneira de chegares ao leste
é primeiramente estar na via que dá ao leste. E a via que dá ao leste é o profeta mensageiro. E o leste é o Deus Todo-Poderoso. Assim é com a salvação. Independentemente de qual seja a sua santidade. Enquanto fores membro de uma igreja católica, protestante, evangélica ou branamista, tu serves e adoras o diabo Satanás em nome de Jesus. Oh, aleluia! Ouçam-me muito bem, amados companheiros de terra. O diabo tem sido revelado dentro das igrejas. Esta revelação tivemos através do profeta Caco Filipe. Caco Filipe, Deus o revelou que o diabo Satanás, sim, a antiga serpente, é mesmo ele, o pai de Caim, amado companheiro de terra, tem sido adorado e exaltado dentro das igrejas em nome de Jesus. As igrejas pensam que adoram o verdadeiro Jesus Cristo. Não é o verdadeiro Jesus Cristo que eles adoram, mas eles adoram um demônio em nome de Jesus. Você vê, outrora, o diabo Satanás era chamado de Sukkot Benor, Adramalek, lá no Egito. Sim, no Egito, África. Mas agora, o diabo Satanás, atendendo de que o profeta Paulo, ele disse nos seus livros, em uma das suas epístolas, lembro-me muito bem que trata-se do livro de Coríntios, número 1, Paulo disse que o Satanás transforma-se em anjo de luz. É isto que os habitantes da terra não têm compreendido. É necessário que haja um profeta para fim de desvelar Satanás das igrejas. Onde está Satanás? Onde é que está aquela terça parte dos anjos? A qual o livro do segundo escreveu João, que diz no livro de Apocalipse, capítulo 12, que diz que uma terça parte dos anjos foi lançado na terra. Foi precipitado na terra. Onde está essa terça parte dos anjos? Amado companheiro de terra, é por causa desta toda sedução, por causa deste sofrimento, que Deus enviou o profeta Caco Filipe, a fim de dar a conhecer onde o esconderijo de Satanás. Caco Filipe desvelou o esconderijo de Satanás e disse: Satanás está nas igrejas. Tudo quanto ele chamou de Jesus Cristo, Deus e Jeová, é Satanás de uma ponta a outra. Quando um católico orou, Deus, Satanás sabe que é ele que ele está chamando. Quando o evangélico, um protestante, um bradamista chamou Deus, oh Jeová, oh Elohim, oh Deus de Abraão, oh Deus de Moisés, Satanás sabe que é ele que eles estão a chamar. Satanás é adorado nas igrejas em nome de Jesus Cristo. Todos os milagres dentro das igrejas é Satanás operando. Você vê mesmo que cada igreja adora o verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Mas tem doutrinas diferentes, princípios diferentes. Eles contradizem-se, eles lutam por causa do dinheiro. Eles lutam, eles dividem-se. As igrejas vão se multiplicando. Não há uma igreja que é só uma igreja. Todas as igrejas estão divididas. Esse é daquela igreja, esse é daquela igreja aqui. Igreja batista tal, igreja pentecostal, milhares de igrejas pentecostais. Milhares de igrejas. Porque é a luta da ganância, do dinheiro. É, sim, é o espírito do seu pai, o espírito do Deus que eles adoram, que é Satanás. Amados companheiros de terra, hoje são do outro lado o pregador Adriano e o evangelista Adriano. É por causa do sofrimento dos filhos de Deus que Deus enviou o profeta Caco Filipe, começando do pregador Adriano. Realmente, este é um tema muito importante, que realmente, por causa dos filhos de Deus, que Deus enviou o profeta Caco Filipe hoje, visto que a humanidade encontra-se na fraude de Satanás. Realmente, a humanidade encontra-se mesmo na fraude de Satanás, na fraude de falsas igrejas, a fraude de falsos Espíritos Santos, e assim por diante. Então, Deus vendo o sofrimento dos seus filhos na terra, por misericórdia, ele enviou um profeta mensageiro, que é Caco Filipe hoje, a fim de poder, de acordo com Apocalipse 12, 14, levar esses filhos de Deus distante da face da serpente, que são as igrejas católicas, protestantes, evangélicas, missões e ministérios, e assim por diante. Conforme nós vimos no tempo de Moisés,
Foi quando Deus viu o sofrimento dos judeus lá no Egito por 430 anos, que por misericórdia ele enviou-lhes Moisés. Foi por causa daquele sofrimento árduo, foi por causa daquela carga pesada de sofrimento que os judeus estavam a passar no Egito, que Deus, na sua misericórdia, enviou Moisés. E aqueles judeus que estavam vivos lá, eles, para poderem ser salvos e escapar daquele sofrimento que eles estavam a passar no Egito, que já levava 430 anos, aqueles judeus tinham que simplesmente acreditar e reconhecer Moisés como o profeta que Deus havia enviado para eles. Porque não havia uma outra solução. Os judeus estavam seduzidos, os dois podiam adorar os falsos deuses do Egito também. Mas, por causa daquele sofrimento, por causa daquelas fraudes que eles viviam lá no Egito, foi por isso que Deus havia enviado Moisés. E Jesus, em seu tempo, ele disse que vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Foi por causa do sofrimento espiritual que os judeus estavam a passar através dos falsos ensinamentos dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos helenitas, que o Senhor Jesus Cristo foi manifestado lá, a fim de poder aliviar aqueles judeus. Porque os judeus lhes era ensinado muita falsidade. Eles poderiam acreditar, antes de Jesus vir, eles eram ensinados que o Messias poderia descer do céu como uma coluna de fogo, que o Messias poderia vir desta e daquela maneira. Todos eles estavam na fraude de Satanás. Então, foi por causa disso que o Senhor Jesus Cristo manifestou-se lá naquele tempo. E hoje também é por causa do sofrimento dos filhos de Deus nesta geração que o Senhor Jesus Cristo enviou o profeta Caco Filipe. Nós vemos que as pessoas estão sendo torturadas, enganadas dentro dessas religiões. Vocês veem que as pessoas são colocadas sob penitência, lhes fazem fazer jejuns intensos, lhes roubam em nome de Jesus Cristo, dizendo-lhe que Deus vai lhes abençoar, que Deus vai lhes dar de volta aquilo que eles estão a dar. Então, é por causa desses sofrimentos todos que nós vemos que hoje o Senhor Jesus Cristo enviou o profeta Caco Filipe. As pessoas não sabiam, antes que Deus enviasse Caco Filipe, que esses ventos de milagres, de unções, que esses Benirim, Manasseh Jordano, Tibi Jax, Valdemiro Santiago, Sila Malafaia, Edir Macedo, todas essas coisas que esses homens todos fazem, a humanidade antes não sabia que isso tudo são simplesmente ventos de unções de demônio. E a humanidade corre para esses homens porque eles estão a sofrer, porque eles estão à procura de um alívio. As pessoas não dormem em paz. As pessoas, elas estão à procura da cura para uma doença, estão à procura da libertação dos maus sonhos. As pessoas dormem e não conseguem se mexer, eles são imobilizados em sonhos. Pessoas voam, comem em sonhos. E as pessoas vão para essas igrejas, para esses homens, pensando que lá encontrariam a salvação, pensando que lá encontrariam a libertação desses demônios que lhes fazem estar nessas condições. Mas quando essas pessoas chegam a esse lugar, elas simplesmente são novamente colocadas sobre outras formas de sofrimento. Então, vendo isso, Deus teve misericórdia desta geração. Deus fez graça a essa geração e enviou o profeta Caco Filipe. E hoje, graças ao profeta Caco Filipe, a humanidade agora sabe que esse espírito que age dentro das igrejas católicas, protestantes, evangélicas, missões e ministérios, o espírito que anima Benirim, Manasseh Jordano, Silas Malafaia, Paulo Júnior, Tony Calado e assim por diante. A humanidade agora sabe que esse espírito que anima eles é simplesmente o espírito de adivinhação. É isso. E hoje, se você é um filho de Deus, você deve aceitar a libertação e a salvação que o profeta Caco Filipe trouxe hoje para a humanidade. Porque em uma geração, para você poder aproximar-se de Deus, para que você possa conhecer Deus, Deus enviará um profeta no teu tempo
para que tu possas crer nesse profeta, para que tu possas ter comunhão com Deus. Você pode dizer que não, já recebeste Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, porque talvez leste muito a Bíblia, meditaste muito a Bíblia, jejuas muito, vais muito ao monte, mas saiba que tudo isso não te aproxima de Deus, tudo isso não te conduz para a verdadeira libertação, para a salvação que Deus tem trazido hoje à terra através do profeta Cacu Filipe. Ao contrário, essas coisas simplesmente afastam vocês da presença de Deus. Porque para a humanidade conhecer Deus, estar na vontade de Deus, é necessário que Deus envie um profeta. A Bíblia diz em Juízes, no capítulo 2, versículo 8 a 10, que quando não houve profeta em Israel, o povo de Israel não conheceu Jeová. A geração que veio após Josué não conheceu Jeová porque não havia profeta. Então hoje você não pode dizer que você conhece Deus enquanto você não recebeu aquele profeta que Jesus Cristo enviou, que é o profeta Cacu Filipe hoje. Hoje você não pode dizer que você conhece Deus, és batizado no Espírito Santo, enquanto você não recebeu a mensagem do teu tempo. A Bíblia fala que os sacerdotes, eles ensinavam os judeus todos os sábados sobre a lei. Mas nem com isso eles conheciam Deus, nem com isso eles poderiam dizer que estão salvos. Porque a Bíblia diz que eles não conheciam Jeová. E assim é hoje. Hoje, para alguém conhecer Deus, para alguém ser batizado com o Espírito Santo, para alguém ser salvo e estar na vontade de Deus, é necessário que ele aceite este profeta, Cacu Filipe, que Deus enviou por causa do sofrimento e da fraude de Satanás que tem acontecido dentro das igrejas. E que Deus possa vos iluminar. Amém. Evangelista Adriano. Certamente, amados companheiros de terra, nós poderíamos observar outra hora as pessoas preocupadas de um lado para o outro, com a Bíblia nas axilas, à procura de salvação. Porque muitos de nós, outra hora, poderíamos ser influenciados pelos nossos pais, poderíamos ser influenciados pelos nossos tios, amigos, vizinhos, assim em diante, indo nas igrejas para poder procurar salvação. Mas indo nas igrejas, as pessoas eram submetidas a jejuns, eram submetidas a vigílias, ao ponto que algumas igrejas poderiam organizar um calendário de oração. Você vê? Oração das 0 horas, oração das 6 horas, oração das 12 horas, oração das 18 horas. Tudo por quê? Porque eles almejavam a salvação. E os líderes religiosos nas igrejas estabeleceram todos esses procedimentos, dizendo que é por estes meios que eles poderiam alcançar a salvação. Mas Deus, a partir do céu, diante de toda essa corrupção, ele achou bom hoje enviar o profeta Cacu Filipe. Deus poderia observar outra hora que nas igrejas poderíamos ver um padre homossexual, um pastor homossexual. Nós poderíamos ver que a igreja católica, a igreja batista, a igreja presbiteriana, as testemunhas de Jeová, assim em diante, eles dizem que tem o mesmo Deus, mas em contrapartida tem preceitos diferentes. Você vê? O testemunha de Jeová não dá sangue. O católico usa água benta. O adventista não come carne de porco. Você vê? Mas todos eles dizem que têm a mesma doutrina. Então, no meio de toda esta corrupção, no meio de toda esta fraude, Deus achou bom e amou tanto a nossa geração, não é? Enviar o profeta Cacu Filipe aos 24 de abril de 1993 com uma mensagem de salvação, de purificação e libertação para os filhos de Deus, para o período de tempo em que nós vivemos. Nós poderíamos observar, por exemplo, que o Papa era olhado como aquele que era o intermediador entre Deus e a humanidade. Nós poderíamos observar outra hora que os Benihim, Simão Lutumba, Afonso Nunes, Joe William, Honório Cutani, essa mamatina assim em diante, conforme chamam lá nas igrejas, não poderíamos ver elas como servos e servas de Deus. Mas após a descida do anjo cordeiro nesta data, nós hoje observamos claramente que todas essas igrejas são redes de Satanás para poder enviar almas para o inferno. E o profeta Cacu Filipe vem exatamente mostrar isso hoje para todos os filhos de Deus que se encontram nesses lugares, para que eles possam abrir o olho, para que eles possam compreender que a única via de salvação que Deus tem estabelecido de geração a geração é sempre por meio de um profeta.
Você vê? Na Bíblia, nós podemos ver 2 de Crônica, capítulo 20, versículo 20, dito o seguinte, que crê em Deus e crê nos seus profetas. Mas quando, outra hora, as pessoas poderiam ir nas igrejas, nós poderíamos ir nas igrejas, nós nunca poderíamos compreender isso. Você vê? Nós só sabíamos que é pelos pastores à nossa frente, é pelas igrejas que poderíamos ser salvos. Mas hoje, os filhos de Deus compreendem que, afinal de contas, devem confiar em Deus e confiar num profeta mensageiro. Por quê? Porque é o profeta que é a boca de Deus. E você não pode estar na vontade de Deus hoje, fora daquele que Deus hoje enviou, que é o profeta Cacu Filipe. É ele que é o depositário da palavra de Deus hoje. É ele que tem as palavras de vida eterna. Você vê? Nas igrejas, por exemplo, podem ensinar, não, você tem que ser bom, você tem que estudar, você tem que fazer aquilo. Amados companheiros de terra, estudar muito não te garante a vida eterna. Você vê? Praticar as obras de caridade não te leva à vida eterna. Assim como Cornélio era um homem temente a Deus, mas as palavras pelas quais ele poderia ser salvo estava na boca de um homem chamado Pedro. Pedro não é ele que morreu na cruz, assim como Cacu Filipe também hoje, não é ele que morreu na cruz, mas ele que tem as palavras de vida eterna. Sem a santidade não podemos ver a Deus. Mas é impossível ser santo sendo um católico, um protestante, um evangélico, um branamista ou um membro dessas igrejas de missões ou ministério. A única forma de ser santo ou santificar-se é na mensagem do profeta vivo do teu tempo. Por quê? Em cada tempo, Satanás, ele altera os sistemas. E Deus, em seguida, envia um anjo com uma mensagem para poder combater o espírito de erro que se levanta em cada geração. Assim conforme hoje, nós podemos observar os vídeos pornográficos, hoje existe telefone, então é Deus que veio enviando o seu anjo hoje sobre a terra, que é o profeta Cacu Filipe, profeta mensageiro hoje, não é? Que vem apelar aos filhos de Deus que estas práticas aí, naturalmente, vai conduzir-vos ao inferno. Que um homem não pode colocar a sua boca no sexo de uma mulher. Que não se pode dormir com uma mulher mais de 3 vezes por semana. Mas realmente nas igrejas pratica-se tudo isso. Então não há como vocês serem salvos, não há como vocês santificarem-se, enquanto uns comem carne de porco, não comem, enquanto uns usam água benta, uns não usam, enquanto uns dão sangue e outros não dão, assim em diante. Por quê? Porque tudo que está fora de um profeta mensageiro é escuridão de uma ponta para a outra. Mas Deus provou à humanidade que a sua via de salvação é única. É por meio dos seus profetas. E o profeta vivo hoje é o profeta Cacu Filipe. E fora do que ele prega, ninguém pode ser salvo. Amados companheiros da terra, é um pouco disso. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe o amado evangelista Adriano. Deus abençoe o amado pregador Adriano. Amados companheiros de terra, realmente é isto que nós podemos partilhar convosco, que é por causa do sofrimento dos filhos de Deus, que Deus hoje enviou o profeta Cacu Filipe, porque as pessoas perguntam, não, mas por que Cacu Filipe? Nós já temos a Bíblia, já nascemos nas nossas igrejas, já temos nossos pastores, não queremos mais fazer nada. Ok, tu és simplesmente um filho do diabo. Nós, quando estávamos nas igrejas, nós perguntávamos por que aqui fazem assim, atendendo que o profeta disse aqui, nos diziam, não, é naquele tempo. Quando é algo que um profeta diz, vai contra a doutrina daquela igreja, dizem que é naquele tempo. Mas quando é a favor da doutrina da igreja, é para esse tempo. Você vê? É por causa deste sofrimento que que Deus enviou o profeta Cacu Filipe. Era uma sedução total. E você, companheiro de terra, que talvez deseja também sair deste sofrimento. Olha aqui, depois de Deus enviar este profeta, de nome Cacu Filipe, o que ele veio dizer que nos tirou do sofrimento. Olha o que Deus revelou ao profeta Cacu Filipe. Deus disse ao profeta Cacu Filipe para dizer ao mundo: ninguém colocará sua língua no sexo do seu cônjuge. Significa que você não pode colocar a tua língua no sexo da tua mulher. Nem você colocar a tua boca no sexo do seu marido. E Deus disse mais ao profeta Cacu Filipe:
Um homem nunca se aproximará da sua mulher por trás como um animal. Isto quer dizer que no ato de relação sexual, você não pode virar tua mulher por costa para lhe aproximar por trás como um animal. Olha, mas aqui, o que Deus revelou para o profeta Filipe, que veio nos tirar do sofrimento. Ouça muito bem, coisa que os pastores nunca nos disseram, porque eles são amantes. Deus revelou para o profeta Filipe para dizer ao mundo hoje: ninguém deve fazer relação sexual com seu cônjuge mais de 3 vezes na semana. Significa que numa semana você não pode aproximar da tua mulher mais de 3 vezes na semana. É um pecado. Olha mais o que ele disse. O que Deus revelou ao profeta Filipe para pregar ao mundo. Um homem não pode fazer relação sexual mais de uma vez numa noite com a sua mulher. Significa que numa noite não pode haver segunda vez, terceira vez, quarta vez, não. É só uma primeira vez se ambos já atingiram e acabou. Ouçam mais o que Deus revelou para o profeta Filipe. Talvez você diga, mas que sofrimento que Deus revelou para Filipe? É para quê? Ouçam agora, amados companheiros de terra. Filipe diz, Deus revelou para o profeta Filipe disse ao mundo: ninguém deve derramar o seu sêmen no chão ou na camisinha. Significa que no ato sexual não podes usar camisinha para o teu sêmen derramar na camisinha. No ato sexual não podes aproximar a tua mulher depois de ter o teu sêmen fora. Filipe condenou isto. Deus é que lhe revelou. Ouçam mais. Um homem não pode aproximar da sua mulher ela estando em menstruação. Isto quer dizer que quando uma mulher está em menstruação, um homem não pode lhe aproximar. Deus condenou isto através de Filipe. Nós estávamos no sofrimento. Você está no sofrimento. Você faz estas coisas. Saia do sofrimento. Ouça, mas aquilo não acabou. Falta muito. Ouça muito bem. No ato da relação sexual, um homem não pode colocar a sua mulher por cima dele. Significa que quando você estiver a fazer relação sexual com a tua mulher, você que deve estar por cima da tua mulher, não a tua mulher está por cima de você. Ouça ainda mais. Em caso de adultério, com uma mulher casada, você irá com a sua mulher e uma testemunha para pedir perdão ao marido da mulher que você fez com ele relação sexual. Isto quer dizer, se um homem cometer pecado de adultério com uma mulher casada, este homem, primeiramente, irá pedir perdão à sua própria mulher, depois irá com a sua própria mulher, mais uma testemunha, na casa daquele marido que ele enganou para ele pedir perdão. Oh, aleluia! É o sofrimento que nós vivíamos, papá. Quantos de vocês adulteraram e nem foram pedir perdão no homem a quem vocês enganaram? Veja tal sofrimento quanto o mundo passa. Oh, são muito mais. Você nunca vai tirar uma foto ou vídeo da nudez de uma mulher. Significa que você nunca pode pegar o teu telefone, tirar foto, de repente assim, no sexo de uma mulher, ou no sexo de um homem. Não! Deus condenou isso através do profeta Filipe. Ouça mais! Você nunca irá baixar nem ver uma foto ou vídeo de sexo no seu telemóvel ou no seu computador. Ouça muito bem. Significa que você nunca pode baixar uma foto ou vídeo de sexo no seu computador ou no seu telemóvel. É pecado. Deus condenou isso aqui. Ouça mais. Ninguém deve tomar banho com a sua mulher, com seu cônjuge. Você vê que um homem, você deve tomar banho sozinho. Se você é homem, banha sozinho. Se você é mulher, banha sozinha. Não pode dizer porque não, somos casados, podemos banhar junto na cadeia de banho. Não. Deus condenou isso. Isso é um sofrimento. Ouça mais. Ninguém deve colocar a sua língua na boca do seu cônjuge. Se você não deve beijar tua mulher, né? Lhe meter a língua, não pode. Deus condenou isso aqui. Ouça mais, ninguém deve imaginar ou poder
ou pensar coisas de sexo ou coisas impuras. Se bem que você não deve imaginar coisas de sexo ou coisas impuras. Então, imaginar, quando fazer aquela relação sexual, ou aquela imagem que você viu, ninguém deve fazer isso. Ouça mais! Se um católico, um protestante, um evangélico, um brahmanista, ou um membro de qualquer religião, orar em uma comida, você não deve comer esta comida. Quer dizer, se um membro de uma igreja orar numa comida, você não pode mais comer aquela comida. Porque o Deus que essas igrejas adoram, conforme eu disse no princípio da live, é Satanás. As igrejas adoram o diabo Satanás em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Elohim, em nome de qualquer atributo que é dedicado ao verdadeiro Deus que enviou o profeta Caco Filipe. Ouça mais! Quando uma mulher em menstruação se joga na água como um rio, praia ou piscina, a água torna-se impura num raio de 40 metros. Até a manhã seguinte, a quem se joga nela sai dela amaldiçoado. Significa que você nunca pode se jogar no rio ou no mar, enquanto uma mulher em menstruação foi lá banhar. Nunca! Senão você sairia daí amaldiçoado. Ouça mais! Até a tua morte, tu nunca serás membro do cristianismo, islão, hinduísmo, budismo, jainismo, shintoísmo, sikhismo ou taoísmo. Esses são os mandamentos de Deus hoje. Mesmo que você não acredita no profeta Caco Filipe, saiba que ele é seu profeta da parte de Deus. Assim como o presidente de um país é o presidente de todos os habitantes daquele país, incluindo os opositores. E se desobedeceres a estes mandamentos, o teu fim será o inferno. Em segundo lugar, esta purificação consiste na confissão pública para todos os pecados que você cometerá. Este é o mandamento de Deus para todos os habitantes da terra. Isto quer dizer que você, homem, não podes colocar a tua boca na xuxa da tua mulher, porque Caco Filipe condenou isso. Se você colocar a tua boca na xuxa da tua mulher, vais confessar publicamente. Isto quer dizer que você, homem, não podes aproximar a tua mulher ela estando em menstruação. Enquanto a mulher estiver menstruada, você não pode lhe aproximar. Se você aproximar uma mulher menstruada, vais confessar publicamente. Se isso quer dizer que você, homem, não pode aproximar a tua mulher mais de 2 vezes numa noite. Isto quer dizer, se enquanto vocês atingirem, você aproximar a tua mulher mais de 2 vezes, ou mais de 3 vezes, ou 4 vezes, só numa noite, isto é um pecado que você vai ter que confessar publicamente diante de toda a igreja. Isto quer dizer, a confissão dos pecados quer dizer que você, homem, se aproximar da tua mulher por trás como animal, você vai confessar publicamente. Isto quer dizer, se você usar o planeamento familiar, usar pílula, usar camisinha, fazer aborto, não importa o que você fazer, enquanto transgredir os mandamentos do Senhor, que Deus revelou ao profeta Caco Filipe, você confessarás publicamente. Ouça muito, ouça mais aquilo que o profeta Caco Filipe disse. Caco Filipe foi no estado do sofrimento. Ouçam muito bem. Ele disse: para o nosso tempo, o sangue de Jesus Cristo só pode apagar os teus pecados depois da confissão pública. Isto quer dizer que para o sangue de Jesus Cristo apagar os teus pecados, você deve confessar publicamente. Oh, aleluia! Caco Filipe é o único profeta de Deus, amados companheiros da terra. Ouçam muito bem. Você, homem que me escuta, ou você, mulher que me escuta, se você já traiu o teu marido, ou já traíste a tua mulher, você deve pedir perdão a ele. Se você trai a sua mulher, como uma mulher casada, deve se pedir perdão na tua mulher, depois deve ser com a tua própria mulher, mais uma testemunha, para ir pedir perdão ao marido a quem você enganou. Depois desses procedimentos, é que você virá confessar publicamente diante de toda a igreja. Ouça aqui o que o profeta Caco Filipe disse: este é o assim diz o Senhor. Você deve confessar publicamente. Enquanto profeta, e em virtude da missão que Caco Filipe recebeu em 24 de abril de 1993,
Você pode rejeitar este mandamento da confissão pública e chorar e clamar a Deus, ir a Meca ou jejuar, fazer o que quiser para liberar a sua consciência, mas saiba que seus pecados estão sobre você até a sua morte e você irá para o inferno eterno. Amados companheiros de terra, esta é uma mensagem profética. Você pode obter o livro do profeta Cacó Filipe para saber mais o que ele condena. Podes obter este livro. Este livro é gratuito. Está disponível no Play Store e no App Store. Vai no Play Store e no App Store, procura por Profeta Cacó Filipe. Instala o seu aplicativo, ouça muito bem, e leia a sua mensagem. Sim, aqui a amada Maria Costa da Conceição, ela pergunta, quer dizer que não pode fazer nada? Não pode, amada Maria Costa da Conceição, porque Deus condenou tudo isto através do profeta Cacó Filipe. Esses são os mandamentos de Deus e qualquer filho de Deus, qualquer filho de Deus, qualquer filha de Deus deve obedecer estes mandamentos, porque são assim diz o Senhor. E quem cometeu um desses pecados deve confessar publicamente diante da igreja, na mensagem do profeta Cacó Filipe. É por isso que eu vos convido, vão no Play Store, vão no App Store, vão no App Store, no Play Store, procuram por Profeta Cacó Filipe. E eu vou dar 10 minutos para todos quantos estão acompanhando esta live, para poderem colocar as suas perguntas nos comentários e eu vou responder cada pergunta. Mas antes disso, enquanto eu vou esperando as outras perguntas, vou ler 50 mandamentos que Deus deu ao profeta Cacó Filipe, que é pecado hoje para o tempo em que nos encontramos. Enquanto eu vou vos ler os 50 mandamentos, não, são mais de 50, são mais de 1000 ou 2000. Eu só vou ler 50. Selecionei de tudo quanto Cacó Filipe condenou, ok? A amada Maria Costa, a amada Maria Costa da Conceição agradece pela resposta que eu dei. Muito obrigado. Então, enquanto eu vou ler esses pequeninos 50 mandamentos, vocês colocam as vossas perguntas no comentário. E se você quiser mais saber os outros militares mandamentos, vai no Play Store ou no App Store, procura por Profeta Cacó Filipe. Procura por Profeta Cacó Filipe. Instala o seu aplicativo Profeta Cacó Filipe, que está em diferentes oficiais. Ou então, liga aqui no número abaixo que está passando aqui na tela, envia-me uma mensagem no WhatsApp, não é? Ou vou enviar o livro do Profeta Cacó Filipe em PDF, no número mais 244-931-99367, aí está o número abaixo, para você poder receber o livro do Profeta Cacó Filipe e saber mais do que Deus lhe revelou. Vou-vos ler 50 mandamentos, que eu tirei dos milhares que existem, dos mandamentos que está no livro do Profeta Cacó Filipe. Eu te tirei 50 mandamentos. Eu vou poder ler os 50 mandamentos tão rápido. Se você quiser saber mais os outros militares mandamentos, aí está na tela as instruções para poderes obter o livro do Profeta Cacó Filipe. Leia. Fazer relações sexuais mais de 3 vezes na semana com a sua mulher é pecado. Masturbar-se é pecado. Aproximar a sua mulher em uma noite mais de uma vez é pecado. Damar sêmen no chão, na camisinha é pecado. Aproximar a sua mulher, ela está em menstruação, é pecado. Mentir é pecado. Colocar a sua mulher por cima de você para fazer a relação é pecado. Assistir filmes de sexo é pecado. Não, hoje é pecado. Ir tomar banho junto com a sua mulher é pecado. Acariciar o seu cônjuge sem se relacionarem é pecado. Colocar a língua no sexo do seu cônjuge é pecado. Fazer relações sexuais por trás como os animais é pecado. Fazer relações sexuais antes do dote é pecado. Namorar é pecado. Ir em uma igreja católica, protestante, evangélica, bernamista, missões e ministérios, ou ser membro de uma religião é pecado.
Colocar a tua língua na boca de um homem ou de uma mulher é pecado. Assistir novelas é pecado. Colocar a boca nos seus de uma mulher é pecado. Ler as falsas bíblias é pecado. Ler livros dos líderes religiosos é pecado. Imaginar ou pensar coisas de sexo é pecado. Fazer cábula é pecado. Fazer aborto é pecado. Usar preservativos, fazer planeamento familiar, tomar pílulas ou injeções para não engravidar é pecado. Usar maquiagem, usar vernizes, usar batons é pecado. Usar postiços, usar cabelos falsos é pecado. Baixar imagens de nudez e assistir filmes de sexo é pecado. Fazer praia é pecado. Jogar futebol e assistir futebol é pecado. Fofocar é pecado. Beber álcool é pecado. Fumar é pecado. Ouvir músicas de cantores pagãos ou religiosos é pecado. Frequentar escola pastoral ou instituto teológico é pecado. Construir edifícios religiosos largos e majestosos é pecado. Cobiçar o que você não tem é pecado. Colocar uma mulher no púlpito para pregar ou dirigir cânticos é pecado. Uma mulher usar calça e homens vestir invenções de Satanás é pecado. A mulher ser insubmissa ao seu marido é pecado. Ser polígamo, ser homossexual é pecado. Homem usar calções diante das pessoas, mulher usar traje de banho diante das pessoas é pecado. Fazer penteados errôneos, usar piercing, furar a orelha e a língua é pecado. Pintar as unhas, usar blusa de alça é pecado. Ir contra um estrangeiro, uma viúva, um órfão é pecado. Casar primeiro na conservatória e depois fazer o dote, isto é, alambamento, para os angolanos e lobolo para os moçambicanos é pecado. Ser membro de um partido político ou apoiar uma equipa de futebol é pecado. Pagar dízimos e ofertas nas igrejas e dar dinheiro a um líder religioso é pecado. Ser membro de uma religião é pecado. Assistir comédia ou coisas engraçadas é pecado. Zombar de alguém é pecado. Falar ou cantar enquanto está a tomar banho é pecado. Fazer política e falar política é pecado. São 50 mandamentos que eu pude ler. E vou ler mais 10 mandamentos. Cortar cabelo com lâmina ou gilete é pecado. Bater uma criança com objetos como sapatos, vassoura ou algo parecido é pecado. Usar cabelos falsos, mancha, é pecado. E imaginar o que os outros pensam de você e diante disso, você adotar um comportamento é pecado. Desconfiar de alguém e alterar o comportamento em relação a isso é pecado. Não receber alguém em seu coração é pecado. Usar roupa do fardo ou roupa da calamidade é pecado. Criar um macaco em casa, ter um parque zoológico é pecado. Colocar o teu próximo na prisão é pecado. Confessar pecado a um padre ou a um pastor é pecado. Aleluia. Esses são uns dos mandamentos, dos milhares de mandamentos que Deus deu ao profeta Caco Filipe. E este era a revelação, é a revelação que Deus deu para o nosso tempo. Agora, não vejo nenhuma pergunta nos comentários, então eu vou poder terminar a live. Deus vos abençoe. Para vocês que querem saber mais dos 1000 e tal mandamentos que Deus revelou para o profeta Caco Filipe para você não fazeres, aí está abaixo da tela as instruções para você fazer. Deus abençoe todos quantos nos seguiram. Deus abençoe também pela disponibilidade do pregador Adriano, o evangelista Adriano. Amém.